Olá, Ô, senhor Augusto Neto. Olá, Márcia, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como vai o senhor? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom estar aqui com você novamente, viu? Sempre um prazer, sempre uma honra. Gostaria que você se apresentasse. Beleza, Márcia. Meu nome é Augusto Sampaio de Araújo Neto, sou advogado, atuo na área há 5 anos, faço parte do escritório Braga Advogados Associados, comecei lá como estagiário há 9 anos e meio. Estou Legal. lá até hoje, fui galgando alguns degraus, subindo, e hoje eu sou coordenador lá no Braga Advogados. Nós temos uma carteira de cliente muito ampla, tanto aqui no estado do Amazonas, quanto alguns clientes no estado do Maranhão, Pernambuco, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, e estamos aqui para somar junto com você no controle. Parabéns primeiramente pela sua iniciativa, muito bacana, tem auxiliado muita gente, tem colaborado, contribuído muito. Você é uma pessoa especial para fazer isso. Você tem Bacana, todo o obrigada. gabarito, preenche todos os predicados para tentar, para ajudar as pessoas nesse momento tão difícil. Você no controle. Poxa vida, eu vou acreditar, viu? Hoje a gente vai falar sobre algo que geralmente as pessoas pensam que todo mundo sabe, mas que na realidade eu, como empresária, como empreendedora, eu tive muita dificuldade no início da minha vida e até hoje tenho. Tanto é que eu tenho você que nos auxilia sempre que a gente precisa, sempre que tem uma dúvida. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é contrato e os tipos de contrato que existe também, que existe uma diferença, né, entre um e outro, sigilo, não sigilo. O que é um contrato? Vamos começar do início aí. É verdade. É muito interessante isso que você falou, que tem muita gente que não dá tanta importância para um contrato. E muitas das vezes um contrato ele é algo que pode salvar a sua vida, salva a sua empresa, salva os seus negócios, literalmente de algo catastrófico. Então, assim, o contrato ele nada mais é do que um instrumento jurídico que assegura uma obrigação entre ambas as partes. No direito, nos primeiros dias de faculdade, tem uma máxima em latim que é o pacta sunt servanda. Isso quer dizer, de forma bem simples, que os contratos eles são para serem cumpridos. Nada mais que isso. Ele serve para ser cumprido. No mundo corporativo, principalmente, é essencial que quando for firmar uma parceria, isso seja redigido num contrato. Apesar de toda a tecnologia, apesar de todo o avanço tecnológico, o papel em si, ou até mesmo a assinatura digital, ela vale muito, porque é uma ciência de ambas as partes. Eu concordo com isso, você concorda também com isso, e nós vamos selar esse negócio com um instrumento chamado contrato. Existem diversas modalidades de contrato. Existe, por exemplo, contrato de adesão, e que muitas das vezes as cláusulas você não tem como discutir. Por exemplo, contrato com uma operadora de telefonia, um contrato com uma provedora de internet. Muitas das vezes ele manda o contrato por seu e-mail, você não tem como modificar uma cláusula daquela, e se eventualmente você, ao fim desse contrato, sentir-se prejudicado, você recorre às vias judiciais para isso. E geralmente o que acontece nos contratos, principalmente no mundo corporativo, entre tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, regular a situação ali estabelecida, tanto física quanto jurídica, é fundamental que haja um instrumento chamado contrato, para que todo o que foi acertado entre tanto o tomador de serviço como aquele que vai executar, quanto o fornecedor, entre ambas as partes, que algo venha a ser redigido, como que vai ser feito, que condições vai ser feito, a onerosidade dele, quando que vai ser feito o pagamento, como que vai ser feito esse pagamento, tudo isso precisa estar bem redigido, bem escrito, para eventualmente não ter problema. E muitas das vezes, um contrato bem feito, ele evita até um litígio judicial. Não é nem necessário, muitas das vezes, você bater as portas do judiciário para resolver uma questão do contrato, sendo que algo já está definido, já está
estabelecida entre ambas as partes. E a essência dele é estabelecer deveres e obrigações para ambas as partes. Para quem celebra esse negócio jurídico, ele tem tanto os deveres quanto obrigações, ambas as partes. Então, basicamente, um contrato é isso. É algo que vai regular, é um instrumento jurídico que vai regulamentar uma prestação de serviço entre pessoa física e pessoa jurídica. Certo. Uma vez você falou para mim, mais ou menos assim, Márcia, quando se faz o contrato é exatamente o momento de se brigar, porque o contrato ele vem para que não exista briga depois que o negócio estiver andando. Exatamente. É isso aí. Muitas das vezes, coisas passam despercebidas. É claro que contratos a longo prazo, principalmente, você não tem como prever tudo, mas você tem como ter uma luz no fim do túnel. Um exemplo bem clássico. Foi firmado um contrato em novembro do ano passado, com prazo de 1 ano, só que ele não previa esse momento atual que nós estamos vivendo. Então, tudo isso influencia. Não tem como prever tudo, mas tem como dar um norte. Um contrato, ele não é um trilho, ele é uma trilha que ele é flexível, que você caminha ali no próprio contrato e ali mesmo você se resolve. O momento de brigar no contrato. Eu concordo com isso, eu não concordo com isso, eu preciso que essa data seja acrescentada, seja tirada, essa cláusula precisa acrescentar algo mais, algo precisa ser suprimido. O momento de brigar é no contrato, para que depois, quando começar a fluir o contrato, quando começar a execução do contrato, ele flui de uma forma muito mais tranquila e atinge sua finalidade. Que todo contrato ele tem um objetivo fim. E quando as cláusulas estão acertadas e ajustadas entre ambas as partes, fica perfeito para executar o contrato. Sim, porque fica até mais fácil, né? Não precisa ter melindres durante o processo de trabalho, porque já vai estar tudo muito bem descrito. Sim. E aí você tem o controle disso tudo. Ambas as partes. Tem um formato de contrato que a gente até trabalhou uma vez lá para a empresa, que é sobre o sigilo, né? Ele tem uma denominação diferente. Como que é DN alguma coisa? Eu não me lembro direito. Isso aí foi importado dos Estados Unidos, mas surgiu muito efeito aqui para nós brasileiros. O sigilo, muitas das vezes os contratos, principalmente no seu ramo e em muitos outros ramos, faz-se necessário que ambos, tanto quem vai, o tomador, o contratante, quanto como contratado, é necessário em determinadas situações são sensíveis, em que aquele que é o contratado, ele vai ter ciência, ele vai ter conhecimento de determinadas coisas, determinadas situações, empresas de pequeno, médio, grande porte, tudo isso influencia. Ele vai ter noção, ele vai ter conhecimento de algo que é tratado internamente na empresa, que vai influenciar no concorrente. Então tudo isso precisa ser muito bem definido e explicado, né? Na hora que vai firmar o contrato, é preciso que muitas das vezes leiam. Nós não temos muitas das vezes o hábito de ler, mas é fundamental que nós leiamos todo o contrato, do início ao fim, tanto o contratante quanto o contratado, para que nenhuma cláusula ela fique suprimida. E essa do sigilo é fundamental. Apesar de ser algo simples, mas muitas das vezes a confiança ela é quebrada, muitas das vezes o contratado agora ele age de uma forma, ele pensa de uma forma, e o mercado é isso, é business, é negócios. As coisas evoluem de uma forma muito mais veloz. Então, digamos que ele tem conhecimento de algo sigiloso da empresa. Se ele passar isso para frente, ele tem que ser penalizado por isso. E nada mais justo do que constar isso no contrato. Quando ele for firmar um contrato, ele já tem que estar ciente de que o que for tratado em determinada empresa, em determinado negócio, não deve, tem que ter um sigilo profissional e até ético mesmo para isso. Não pode passar isso adiante. Eu acho que um estilo de contrato de sigilo talvez possa abranger aí as pequenas, as médias e as grandes empresas que têm em comum
é a pessoa que presta serviço de TI, né? O cara que ajeita o e-mail, o cara que ajeita o computador, que sabe a senha, instala alguma coisa. Então, a importância disso, porque às vezes você guarda ali todas as suas senhas, você guarda todo o seu histórico ali. E assim, a gente conhece as pessoas, a gente contrata porque faz uma pré-seleção, né, ou por indicação e tudo mais, mas nós não conhecemos a índole da pessoa 100%. Então, essa questão de realmente responsabilizar alguém, porque ela está de posse de uma informação, de um dado, ou de um produto ou equipamento que não é dela, isso é muito importante para quem está começando ou para quem já está aí no mercado há muito tempo. Exatamente, você falou um ponto importante, uma informação que não é dela. Ele tem conhecimento daquilo, ele sabe como que é gerado isso dentro da empresa, ele sabe todos os trâmites, mas não é dele aquela informação ela pertence à empresa. E o sigilo da empresa ele também tem que ser garantido. Exatamente isso. Ok, doutor Augusto Neto, vamos lá. Tenho mais uma dúvida aqui para a gente compartilhar com o pessoal, né, tirar essas dúvidas aí. O que muda de um contrato para uma ordem de serviço? Vou dar até um exemplo, né, que a gente utiliza muito na empresa. Eu utilizo muito ordem de serviço. A cada pedido que me é feito, que o cliente me pede, é gerada uma ordem de serviço. Só que no meu caso, eu tenho um contrato pretérito, né? Por exemplo, se a gente vai fazer algo novo, é algo pequeno, vamos abrir aqui, né? É algo pequeno, é um serviço pequeno e tal, tudo mais, eu faço só ordem de serviço. Mas eu sei que, pelo menos eu acredito nisso, que com a ordem de serviço, eu vou poder cobrar ele vai me pagar direitinho. Mas se ele me der um trabalho, depois eu não sei como vai ficar. Eu queria que você falasse pra gente o que muda quando é firmado um contrato e quando é feito simplesmente uma ordem de serviço. Apesar de serem bastante diferentes, Márcia, o X da questão está no que você, no início da sua fala, você já tinha um contrato com determinado fornecedor e prestador de serviço que lhe contratou. O X da questão está justamente aí. A ordem de serviço é como se ela fosse dar a gestão do contrato. Você tem um contrato, ali estão estabelecidas cláusulas do que vai ser feito, de quando vai ser feito, como vai ser feito, quem vai solicitar, quando vai solicitar. E a ordem de serviço ela vai fazer a gestão desse contrato, ou seja, o contrato ele vem bem antes. Ele vem antes de tudo isso. Ele define as diretrizes e estabelece os deveres de cada parte. Enquanto a ordem de serviço ela vai fazer a gestão desse contrato. Na hora de executar o contrato, nós vamos utilizar a ordem de serviço para dar vida, formalizar o trabalho que está sendo realizado. Ou seja, nós vamos fazer a gestão desse contrato através da ordem de serviço. Mas antes da ordem de serviço tem que haver um contrato. Tem que haver algo, tem que haver as cláusulas pré-definidas, para que nenhuma das partes se sintam lesadas. Certo. Em caso, por exemplo, se alguém fez só uma ordem de contrato e esse cliente não pagou, qual é o caminho que ele tem? O cliente ou quem fez o serviço? Quem fez o serviço. Por exemplo, o José foi contratado para prestar um serviço na empresa A, né? E no caso, a empresa A, o José fez uma ordem de serviço, a empresa A foi lá e assinou, só que a empresa não pagou o José. O que ele pode fazer tendo somente uma ordem de serviço? Normal, é como se... Não é um contrato, mas é como se contrato fosse. Essa ordem de serviço, nesse caso específico, ele tem uma validade normal, como se um contrato fosse. Vai continuar tendo um crédito a receber. Isso acontece muito. Já aconteceu muito mais em serviço público. Agora, recente, em meio a tudo isso, em meio a esse caso que nós estamos vivendo, alguns governadores, alguns prefeitos, eles têm solicitado de algumas empresas determinado serviço, mas sem contrato, sem licitação, sem um certame, sem nada disso, sem essas formalidades exigidas para um contrato. De posse disso, ele tem, posteriormente à realização, à execução do serviço, ele tem como cobrar, digamos assim, esse valor que ele tem a receber. Porque todo contrato ele é oneroso, né, para ambas as partes. Tem alguém que vai pagar, tem alguém que vai receber, e ele vai receber para executar um determinado serviço. Então, com essa ordem de serviço, ele consegue receber, a grosso modo falando, perfeitamente tudo aquilo que
que ele executou, tanto intelectual quanto profissional, de uma forma amigável. Se amigavelmente não for, ele tem como utilizar essa ordem de serviço assinada, carimbada, reconhecida pelas vias judiciais sem problema algum. Beleza. Mais uma dúvida. Hoje em dia, com tudo hoje é muito rápido, né? Tanto é que a gente está fazendo aqui um trabalho voltado para gestão, para conhecimento. Você, home office, eu em home office. E rapidinho isso aí vai estar no YouTube e vai estar disponível para as pessoas. E, por exemplo, hoje em dia, onde tudo é muito rápido, tudo é muito digital, como que fica aquele serviço cercado pelo WhatsApp? O WhatsApp hoje é válido como prova de serviço realizado ou não? Ou é simplesmente contribui para algum tipo de formalização que venha acontecer posteriormente? Sim, ele é válido. Inclusive, judicialmente, ele já tem sido bastante utilizado como provas há muito tempo. Principalmente quando tem um aceite, quando tem aqueles dois risquinhos lá confirmando que recebeu, quando consta azul, tudo isso já é tido como prova. O avanço tecnológico faz parte desse mundo, então ele alterou taxativamente a forma como nós estamos vivendo. E isso é indiscutível. Nós estamos aqui a quilômetro de distância, mas isso não nos impede de alcançarmos as pessoas, e o WhatsApp, outros meios de comunicação em massa, ele é utilizado sim como prova, como documento. Inclusive os tribunais hoje em dia já utilizam o WhatsApp como prova documental em ações trabalhistas, ações cíveis, juizados. Os próprios tribunais têm marcado audiências via aplicativo de mensagem. A gente fala WhatsApp porque o WhatsApp é o mais popular. Mas tem o WhatsApp, tem muitas formas, tem muitos mecanismos que têm facilitado muito. E a cada dia avançamos cada vez mais nessa transformação digital. Isso é bom, né? Isso é muito bom. Celeridade e também o aumento do conhecimento, né? Sim. Ficou muito mais célere. Em relação ao WhatsApp ainda, como prova, até pouco tempo atrás, eu me lembro que não podia gravar uma conversa e apresentar isso em juízo sem que essa conversa pudesse ser gravada com autorização judicial. O uso do WhatsApp não seria mais ou menos a mesma coisa disso? Como assim, Márcia? De não utilizar como prova? Não poder utilizar a prova, porque na realidade era uma conversa entre duas pessoas. Porque se eu não posso gravar uma conversa e apresentar ela em juízo, ou isso mudou também? Não, aí a questão da privacidade ela já é totalmente diferente. Apesar de se parecer por fazer parte do mesmo ramo digital, ela é diferente. Eu não posso utilizar uma prova ilícita, né, que no direito se chama a teoria da árvore dos frutos envenenados. Eu não posso usar uma conversa de WhatsApp que foi feita ilegalmente para me beneficiar disso. Eu sei que se está errado, tanto está errado que eu estou fazendo de forma oculta. Né? Entendi. E no direito utilizar aquilo para uma utilidade. E no próprio direito tem a máxima de que ninguém pode se valer da própria torpeza, ou seja, eu estou fazendo errado e eu não posso me valer disso. Nessa questão do WhatsApp, isso já é regulamentado. Existem diversos provimentos, regulamento do próprio CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, regulamentando isso, de que eu possa ser citado para uma audiência via WhatsApp, que eu posso receber, por exemplo, hoje eu recebi um parecer do Ministério Público referente a um processo meu pelo meu e-mail, e tudo isso tem validade absoluta nisso. Claro, que resguardada a privacidade. Apesar de se parecerem, como eu falei, são algo totalmente distinto. E que é fácil de destrinchar tudo isso. Por exemplo, eu intimo o cara para comparecer numa audiência, tanto civil, criminal quanto trabalhista. É interesse dele, ele vai dar o aceite, o juiz vai mandar certificar, a vara certifica de que ele foi intimado para aquele ato, e aí vai ser utilizado. Diferente de um processo civil, criminal,
eu pegar uma gravação e falar assim, olha, doutor juiz, ele falou isso e isso de mim, por mais que seja verdade, isso não vai surtir efeito. Acaba se tornando um crime, no caso. Sim. Outra pergunta que já vai casar com essa sobre o digital. Como funciona aceite eletrônico, por e-mail, no lugar de assinatura física? Tem legalidade? Tem legalidade. Tem. Tem. Isso aí, mais uma vez, eu quero ilustrar, por exemplo, como que eu faço na empresa. Muitas vezes a gente pede para o cliente dar o aceite ou o ciente no e-mail. E aí o que eu faço? A gente imprime isso e coloca junto, anexado ao contrato. Porque e-mail também a gente sabe que a gente pode ter um bug, pode ter alguma coisa e pode se perder. Então a gente imprime esse aceite do cliente e anexa ao contrato, como um relatório. Isso é válido? É válido e tem legalidade absoluta. Porque o que é um contrato? É um acordo entre ambas as partes. Muitas das vezes não tem um contrato. E aí, se eventualmente o prestador de serviço ou quiser o terceiro tentar sair dessa relação, olha, eu não tenho nada a ver, eu não estava lá, eu não assinei. O fato de não ter assinatura, né, e isso vem do nosso direito romano, que foi, e posteriormente foi incorporado pelo direito espanhol e direito português e chegou até o Brasil. O fato de ter assinatura, isso era fundamental e ainda é hoje. Por exemplo, você vai fazer um financiamento de uma casa, a construtora te chama para assinar o contrato. Sim. Você assina um contrato. Enfim, aquela questão da caneta, do papel, da rubrica. Hoje não é mais, inclusive, nem é mais obrigatório, mas os órgãos querem o reconhecimento de firma no cartório de determinados documentos. Mas, assim, tudo isso tem legalidade, apesar de que o avanço tecnológico ele tem nos permitido isso. E essas facilidades, elas são muito, muito bem-vindas. Essa questão da assinatura de e-mail, encaminho em anexo, orçamento tal, confirma o recebimento, a resposta, confirma o recebimento de acordo. Pronto, ele estava ciente de que deveria pagar por determinado serviço e que o contratante já sabia que deveria realizar determinado serviço. E isso não os desobriga entre ambas as partes. Dessa exigência de reconhecimento de firma, por exemplo, questão de aluguel, né? O aluguel é bem típico, precisa do reconhecimento de firma. Isso agrega realmente, se for partir para um litígio, ou não tem nada a ver? A questão da assinatura? Assinatura com reconhecimento. Em partes sim, em partes não. Porque, olha só, muitas das vezes não a parte que está alugando, ele não faz muita questão. Mas aí o proprietário do imóvel que vai alugar, ele faz questão que esteja registrado, assinatura no cartório, porque nós temos aquele entendimento de que num cartório teria mais validade. E com o avanço tecnológico, com o avanço com esse mundo digital, essa globalização toda, foi se tomando conta de que muitas das vezes não era necessário e exigível o reconhecimento de firma lá no cartório daquelas assinaturas. Então, assim, judicialmente, mesmo que não conste a assinatura com reconhecimento de firma, ela é válida, não exime a ausência daquele carimbo, daquela etiqueta bonitinha do cartório, do X ofício, de registro de nota, aquilo não desobriga as partes, em nenhum momento. Já desobrigou, hoje em dia não mais, até porque isso foi resolução, o próprio CNJ que aplicou resolução nisso tudo, então é o que já está pacificado. É claro que nós temos aquele receio e aquela, suponhamos, firmeza de que a assinatura reconhecida em cartório ela tem uma validade maior. E aí vai lá para o nosso primeiro tópico do contrato. Se no contrato tiver lá todos os dados, CPF, RG, e-mail, endereço, podendo ser localizado no endereço tal ou no endereço tal, se tiver todas essas informações, eventualmente, em caso de descumprimento, é muito fácil
localizar, é muito fácil discutir isso judicialmente. Então, realmente, às vezes, se atentar muito mais em relação à documentação e ao endereço fixo dessa pessoa do que qualquer outra coisa. Ter os dados de fato exatamente. Depois. Porque o contrato, como você já me disse uma vez, ele é feito para não ser usado. Sim. E quando vai usar um contrato é porque deu algum problema. Deu alguma coisa errada. Então, assim, se você puder fazer tudo isso, preencher todas essas lacunas, tentar prever o máximo de situações possíveis, você não vai utilizar aquele contrato. Porque ambas as partes são sabedoras de suas obrigações e de seus deveres. Bacana. Outra pergunta aqui. Quanto fazer um contrato? Porque a gente, na realidade, a gente pensa, por exemplo, eu vou fazer um serviço pequeno na empresa. Um serviço pequeno. Uma ordem de serviço só resolve. Ou às vezes eu apresento o planejamento para o cliente, ele... Não, vamos fazer. E é algo tão rápido que eu vou fazer, entregar e receber em uma semana. Eu vou ter um tempo para gastar para fazer um contrato por conta disso. E às vezes, no meu caso, a gente vai no risco. Às vezes a gente vai no risco, né? Não vale a pena perder aí uma manhã e tal, ainda passar para o doutor Augusto Neto e depois... Então, quando se deve fazer um contrato? Existe um meio termo ou correto é se fazer sempre? O que você diria sobre isso? Márcia, sempre que você fizer uma parceria, seja ela empresa, pessoa física com pessoa jurídica, pessoa física com pessoa física, pessoa jurídica com pessoa jurídica, é sempre bom resguardar. É sempre bom se resguardar. É fundamental. Seja uma empresa de pequeno, médio e grande porte, é fundamental que tenham todas essas imprevisões, até porque isso vai ajudar uma performance melhor da relação e vai até estabilizar uma relação até duradoura com essa outra parceria. E muitas das vezes é isso que você falou, corre o risco. Só que muitas das vezes esse risco ele nos surpreende. Isso é semelhante contrato de seguro de vida e plano de saúde. Você paga 10 anos o plano de saúde, você não utiliza. No mês seguinte que você para de pagar, você passa mal e precisa se socorrer a um hospital. Só que aí você não tem mais aquele plano. É basicamente isso. Então, independente do negócio, quando fazia um contrato, sempre que existia uma parceria entre pessoa física, pessoa jurídica com pessoa jurídica, sempre é bom ter um instrumento jurídico que regulamente tudo isso. É fundamental que ambas as partes sejam sabedoras e conscientes das suas obrigações. Tanto quem contrata, tanto o contratante quanto o contratado. Certo, então na realidade é não abrir mão de um contrato, abrir mão. Porque a gente nunca sabe quando é que vamos ter problema. Não saber quando vamos precisar. Né? Não, de jeito nenhum. E negócios é isso. Nós estamos aí no mundo dos negócios para isso. Nós vimos aí muitas coisas acontecer por ausência de um contrato. Então nada melhor que algo que regulamente tudo isso. Às vezes, até quando a gente tem um contrato, né, a gente acaba tendo problemas, né? Aí até abrindo um pouco da rotina da minha vida, porque o objetivo, inclusive, do canal é esse, né? Não adianta a gente falar algo do que é aquilo que a gente não vive, né? Até um caso que a gente está trabalhando junto há um tempão, né? O caso dos Correios, onde a gente fez o pagamento dos Correios, né? A gente contratou os Correios para entrega de malas, de cartões postais na cidade. Mala direta, e foi feito o pagamento e o Correios fez protestou no título mesmo estando com tudo pago. Liga no Correios, eles falam que não tem nada, mas aí está registrado no cartório. No cartório e na própria troca de e-mail, que isso serviu como prova. Exato, foi mesmo. O que serviu muito, a gente catalogou tudo isso, né, para entrar no processo. Ou seja, mesmo com o contrato com o Correio certinho, assinado e registrado em cartório, porque a gente fez essa parceria, a gente fez esse contrato com o Correio local, mesmo com tudo isso, com tudo certinho, com os boletos pagos, com tudo certo, a gente ainda continua protestado porque o Correio está protelando essa resolução.
E se a gente não tivesse esse contrato, como seria? Não seria. Como que a gente iria resolver isso? Seria, acredito que seria muito mais difícil do que está sendo. Sem dúvida, sendo que temos todas as provas, os próprios e-mails enviados para o correio, quanto à resposta dele informando que não havia nada lá, porque o correio ele informa que não tem nenhum débito aqui, olha, vocês não tem nenhum débito aqui comigo. No entanto, existem 2 protestos no cartório, que o cartório informa que quem protestou foi os Correios, ou seja, em algum lugar se perdeu aí essa comunicação, e mesmo com o contrato, alguém está sendo prejudicado com isso. Exatamente. Mesmo estando... E como a gente é prejudicado, né? E aí, assim, teve que se recorrer à via judicial, a justiça reconheceu que realmente estava errado, que o protesto era indevido, o correio ainda recorreu, tentou protelar tudo isso, e aí veio essa situação. O correio tem prazo em dobro, ainda tem isso, tem prazo em porque dobro. A federal, né? Se eu tenho 5, ele tem 10, e aí é dias úteis, os prazos estavam suspensos até dia 4, isso com o contrato. Exatamente. E aí entra mais uma pílula aqui, né? Quando a gente realmente define empreender, define ser empresário, define assumir um CNPJ, a gente tem que estar preparado para que essas coisas aconteçam, porque elas vão acontecer de uma forma ou de outra, de um grau alto, de um grau menor, sempre a gente vai ter problema. Então, a importância de ter com quem confiar, ter um bom advogado para poder... E não podemos nos abalar com isso, né, Márcia? Até porque não podemos nos abalar, porque não adianta. Eu costumo dizer que o empresário é um cara casca grossa. Ele não pode ter casca fina, ele não pode ser delicado. Se ele for delicado, vai morrer no primeiro chute, porque a gente ganha muito chute, né? E eu digo o seguinte, tem 2 áreas que a gente, como empresário, a gente precisa ter muito perto e são realmente pessoas que precisam ser de extrema confiança, que é o advogado, que é a área jurídica, e a parte contábil. Meu amigo, a contabilidade e o jurídico de uma empresa, ela destrói qualquer CNPJ e ainda carrega junto o CPF. Carrega. Não carrega é? junto E assim, é algo que não tem como você nem se desvincular. Então, escolha muito bem o seu contador, a empresa que faz a sua contabilidade, escolha muito bem o seu jurídico, porque são pessoas que você precisa ter extrema confiança. Você não é especialista em direito, muito menos especialista em contabilidade. A gente conhece um pouco, porque a gente precisa conhecer um pouco, até para a gente discutir, saber o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá. Mas a sua especialidade precisa ser naquilo que você realmente está disposto a fazer. Né? Se você é dono de uma padaria, você tem que entender muito bem de padaria. Se você tem um escritório jurídico, tem que entender muito bem de escritório jurídico. Se é um hospital, você tem que entender de processo de saúde. Né? Então, escolha muito bem o seu parceiro jurídico e o seu parceiro de contabilidade. Porque são 2 áreas que levam o CNPJ para o buraco e junto levam o CPF, se não for muito bem feito. Eu já levei meu nariz por conta de contador. No início de carreira, quando a gente não tem muito dinheiro, a gente realmente vai por conta de não, vamos ver como é que faz. No início de carreira, a gente fica com a dívida gigante, porque a pessoa aqui, essa aqui que nos fala, passava todo o dinheiro para o escritório de contabilidade, para que a contabilidade pagasse. O que descobri? Que a contabilidade não pagava. Olha o tamanho do problema. Então, escolha muito bem o seu parceiro de contabilidade, muito bem o seu parceiro de jurídico. Porque são 2 áreas que realmente são pilares fundamentais para qualquer empresa funcionar e dar certo. Exatamente, Márcia. Dr. Augusto Neto. É isso mesmo. É algo fundamental. E aí entra para aquilo que nós falamos lá no início, a questão do sigilo, né? Imagina, o advogado, muitas das vezes, nós somos detentores de sigilos, tanto pessoais quanto profissionais, e isso é algo que não podemos abrir mão. E o contador da mesma forma, que sabe toda a tua vida financeira, e
E ele não pode falar isso, a grosso modo falando, ele não pode ficar falando disso por aí, ele não pode ficar tecendo os comentários, não podem querer comparar uma empresa com a outra, porque tem tudo na mão. Isso aí que você falou é de suma importância, porque o contador tem tudo da empresa. E o advogado também, acaba que quando você procura o advogado, determinadas coisas precisam ser faladas. Tem um ditado que diz que ninguém mente para médico e nem para advogado, ou seja, acaba que nós tomamos conhecimento de certas coisas que vai muito além, e aí entra com o que você falou, vai muito além de CNPJ, já parte para o CPF, já parte para o lado mais humano, porque a empresa em si não existe aqui, essa empresa, ela anda, ela se locomove, ela faz isso, não. A empresa ela é composta por pessoas, por seres humanos, por seu diretor, por seu serviço geral, é composto por pessoas, por seres humanos. E aí acaba que isso tudo vai agregando valores à empresa. Tanto agrega, quanto atenua, quanto retira. E assim, é fundamental que tudo isso seja observado. A questão do contrato é fundamental, o sigilo, idem. Por quê? Porque nós tomamos conhecimento de coisas sensíveis, de assuntos sensíveis. É muito, muito boa a sua colocação. Precisa saber muito bem com quem nós vamos trabalhar. É seres humanos, vai errar, falha, mas quanto menos falhar, quanto menos errar, melhor. Melhor para a empresa, melhor para os negócios, melhor para quem está lá na ponta, que vai ter um serviço melhor. Por quê? Porque algo foi planejado, algo foi muito bem planejado aqui no início. E você, estando no controle disso tudo, tanto pessoal, quanto mental, intelectual, emocional, fica muito mais fácil para gerir. A gente passa a ter segurança, né? E sim, quando a gente passa a ter segurança, a gente passa segurança também para quem está junto com a gente, seja colaborador, seja nossa família, porque dentro da empresa a gente é um CNPJ, mas quando a gente sai, a gente é um CPF. Né? Então, existe essa mistura e quando a gente está seguro, com certeza, inclusive, nosso trabalho flui melhor. Quando a gente está seguro, nosso trabalho flui melhor. A gente consegue vender melhor, a gente consegue se relacionar melhor. Né? Então, se por acaso você estiver inseguro com alguma parte dessa, a gente procura uma ajuda, né? Procura uma consulta com um advogado, procura com um bom contador. Não dói. O não você já tem. Né? Então, se tem dúvida, procura uma boa contabilidade para saber como está a sua situação. Procura um advogado para saber como está a sua situação. Você só vai resolver o problema à medida que você souber exatamente qual o tamanho do problema que você tem. Se você só sabe que tem um problema, mas não sabe o tamanho dele, é impossível, né, resolver. E aí, mais uma vez, eu trago para a vida pessoal. Eu gosto de ilustrar por conta de história que acaba ficando mais fácil de entender, né? Eu tenho passado, assim, dias horríveis, porque a minha mãe está muito doente. E ela ficou muito doente tem uma semana para cá. Ela já era cadeirante e tudo mais, mas, assim, um problema seríssimo. E eu fiquei sem chão, durante 3 dias, sem chão, sem saber. Eu desmarquei reunião e realmente focado. Não tem como ir para lá, porque em Uberaba, longe e tudo mais. Qual a minha preocupação? Minha preocupação era o problema? Não. A minha preocupação era saber de fato qual era o problema. Porque sabendo o problema, aí sim a gente vai buscar soluções. E é o que está fazendo agora, né? Nesse momento ela está internada. Possivelmente vai fazer uma cirurgia. Mas eu já sei qual é o problema. Eu sei quais são os passos que eu tenho que fazer. Então, passar a noite acordada, ligar para o meu pai 6, 8 vezes ao dia para saber como que está, isso faz parte desse processo. Então, quando a gente sabe o tamanho do problema e o que é que vai acontecer, fica muito mais fácil. E isso é ter controle, né? Às vezes a pessoa fala assim, o nome de você no controle é você ser mandão. Não, é você ter controle daquilo que você pode ter controle. Mas você só pode ter controle daquilo que você sabe que existe. Isso aí, ser centrado, né, Márcia? Ir direto ao alvo, direto ao ponto. Exatamente. Saber identificar onde é que está a dificuldade, que você não controle é isso. Você tem controle do que está acontecendo ao redor e em determinada situação, dificuldade, eu vou saber onde atacar. Eu vou saber como resolver esse problema. Eu vou saber onde eu vou procurar auxílio, onde eu vou procurar socorro, onde eu vou me socorrer, porque tudo é resolvível. Tudo. Sim. E se não tem solução, já está resolvido. Assim, aquilo que não tem solução, solucionado está. Exatamente. Exatamente. Aceita que dói menos. Né? Então,
é uma parte que às vezes pode parecer que é grosseria ou que é insensibilidade, mas na realidade não. É você ter um pouco mais de autocontrole sobre a sua vida e aquilo que você pode ou não mudar. Isso aí é outra coisa, né? E voltando agora para o nome também, que é extremamente importante e interessante, é que se você tiver no controle, que esse é o nosso objetivo, você vai conseguir enxergar algo além daquilo. Determinada situação não foi resolvida, aquilo que não tem solução, solucionado está, mas existe outras opções, outro momento, outras circunstâncias que vai fazer com que algo novo seja gerado. Sim, nem sempre olha que interessante isso. Nada vai estar perdido. E o ser humano é assim, o ser humano ele é incrível, ele vai se transformando, ele vai evoluindo, ele vai crescendo, né? Ajustando, exatamente. O homem ele chegou onde ele é hoje porque ele aprendeu a viver em comunidade, e em sociedade requer isso, né? Requer essa dinâmica. Parado, né? Não pode ficar parado. Mas também não deve sair louco igual um trator atropelando todo mundo. Então pensa primeiro, né? Isso, de jeito nenhum. Vai. Exatamente. Tem que definir o alvo e ir lá, naquele alvo. Bacana. Para a gente encerrar, é uma pergunta bem grande, eu vou ler para poder ficar mais fácil, né? Quando o empreendedor começa, geralmente está muito mais preocupado em pegar um serviço para ter o dinheiro do que se legalizar. Quem começa sem estrutura, e na realidade a grande maioria dos brasileiros, ele começa com um sonho, né? Tanto é que ele abre uma portinha, ele saiu da faculdade, ele vai montar o consultório, ou ele nem fez faculdade, abre alguma coisa para ele trabalhar. Inclusive, a gente vai ter uma live semana que vem, onde um vendedor, em 24 meses, em 2 anos, ele saiu de vendedor de óculos para uma empresa que franquia lojas de óculos. Que bacana. Então, o brasileiro ele tem muito isso. Ele começa com um sonho. E eu acredito que no começo a gente está muito mais preocupado em ter o dinheiro para poder pagar o aluguel da salinha, ter o dinheiro para poder conseguir pagar a energia ou levar para casa, porque a maioria das vezes os seus principais funcionários no início é você, mais você, e às vezes sua esposa, seu esposo, ou filho, ou pai, ou amigo, né? Geralmente é assim. Está muito mais preocupado em realmente conseguir sobreviver, para acreditar naquele sonho que vai dar certo, e vai dar certo se você fizer de uma forma coerente e sensata, do que formalizar. Se chegar alguém lá e falar, faz isso para mim, mais barato, não precisa de nota para pagar imposto e tal, né? Não precisa de contrato também e tal. Então, a pessoa acaba fazendo isso. Só que no decorrer do tempo, ela entende que se ela permanecer assim, ela não vai sair disso. E aí é que começa a trabalhar a questão da gestão realmente estratégica. O que é que eu quero? Eu preciso sair do operacional e passar para o tático, depois eu preciso sair do tático e passar para o estratégico. E eu acredito que quando chega aí, ela já sente a necessidade de começar a formalizar, fazer contratos e tudo mais. Agora, quando a empresa já chegou no nível alto, o que acontece? Para qualquer contrato, eu falo que precisa fazer até exame de fezes para levar e deixar lá. Ela revira a sua vida. Imposto de renda, INSS, certidão negativa e não sei o que de funcionário nos últimos 5 anos. Gente, isso é a coisa mais normal. Você vai fechar um contrato com uma empresa grande, é assim que funciona. Então, o que eu, como empresária, eu vejo? Eu vejo que essa evolução, ela pode ser porque a pessoa começou pequeno e entendeu que ela precisava se organizar para crescer, né? Senão ela não cresceria, ou ela foi apanhando tanto que no lugar dela fazer isso tudo em 6, 8 anos, ela fez isso em 20 anos e chegou lá em cima achando assim que era a pior coisa, às vezes nem chegou lá em cima. Do ponto de vista jurídico, você também avalia isso, que a pessoa quando começa, ela não vai muito se importando, e quanto mais a empresa vai crescendo, mais ela dá valor ao jurídico e aos contratos? Sim, sem dúvida. Isso que você falou foi uma aula. É exatamente isso que acontece. Só que assim, de acordo com que o negócio vai crescendo, é fundamental que haja mais segurança, mais garantias e o principal, mais organização dos negócios. E é esse momento que um bom contrato se faz necessário. A empresa ela vai crescendo e é fundamental. Você falou tudo. Não, o cara não liga. Muitas das vezes o empresário está preocupado em pagar aquela dívida emergente aqui
mais próximo. Só que quando as coisas vão ganhando corpo, ele começa ter contato, acesso também, vai precisar de empresas grandes, e aí, se ele não se adequar, ele vai ser sufocado, que o mercado é assim, ele precisa se adequar, e para se adequar, muitas das vezes ele precisa formalizar tudo. Tudo precisa ser formalizado, tudo precisa ser registrado, tudo precisa estar no papel, tudo precisa estar escrito. Mas assim, com o decorrer do... É um ditado que se usa muito aqui no Amazonas. Com o andar da carruagem, as melancias se ajeitam. Ele começa pequeno, ele começa na informalidade, nós falamos isso na live passada, é muito informal, só que de acordo com que as coisas vão crescendo, vai ganhando corpo. Vai ganhando corpo, vai crescendo, e aí é igual o ser humano. Quando ele era criança, você tinha o controle da roupa, do calçado, só que aí ele vai crescendo, aquele calçado ele não serve mais, aquela roupa não serve mais, o joguinho do celular pro adolescente já não serve mais, ele quer um PS, ele quer um Xbox, e assim, a grosso modo falando, é isso. A evolução vai chegando, as coisas vão evoluindo, e aí o empresário, para ele que ele tem, olha, eu estou crescendo, eu estou ficando grande, eu estou ficando maior. Então, para que eu tenha mais segurança, eu preciso resguardar isso. Eu preciso disso, eu preciso de segurança, eu preciso que essa segurança ela seja garantida e eu preciso me organizar. É um conjunto de fatores, a organização, segurança, as garantias de que as coisas elas vão fluir de uma forma muito melhor. E nada melhor do que um contrato, nada melhor do que tudo ajustado, né? Precisa estar tudo ajustado. Então, é exatamente isso. Começa pequeno, na informalidade, não dá muita atenção para aquilo, e aí, com o decorrer do tempo, vê que organização é fundamental. Para o crescimento, né? Para o crescimento. Se a gente não organiza, se a gente não esqueleta, não tem uma gestão mais estratégica, comece a organizar de fato os seus processos, organizar as pessoas nos lugares certos, trabalhar a questão de gestão de pessoas também, é muito complicado essa empresa chegar num nível maior. Essa importância de gestão, essa importância de saber o que é que eu quero, e não simplesmente começar uma empresa com aquele sonho de vou ficar milionário daqui uma semana. Eu sou a primeira da minha família, né, a empreender. Durante muito tempo eu fui tida como uma louca, né? Você é louca, menina, você vai deixar a sua profissão, você já ganha bem, daqui a pouco você está aposentada, né? Instrumentadora cirúrgica, tinha um certo prestígio, né? Não é isso que eu quero, né? Por mais que eu amasse a profissão, amasse mesmo, amo até hoje. Mas não era aquilo que eu queria. E aí você decide, eu vou ser empresária sonhadora ou vou ser uma empresária que realmente vou agregar valor para a sociedade? Porque aí já muda de figura. Quando você começa a entender que o papel do empresário é muito mais do que ter um dinheiro no bolso e ele precisa agregar valor para a sociedade e fazer a diferença realmente na vida das pessoas que compõem a empresa e os seus familiares, muda de figura. E aí a gente sente a necessidade, de fato, de se organizar para crescer. Porque o empresário ele sabe que quanto maior ele está, com certeza o maior é o número de pessoas que estão colaborando, o maior número de pessoas que estão também gerando riquezas e ele está propagando prosperidade. Quando eu imagino o número de pessoas que estão comigo hoje, olha o número de pessoas que, de uma forma direta, é a agência que paga o sustento da família. Isso, para empresário, é muito reconfortante, sabe? Então, eu diria para quem está começando agora, ou para quem já começou e ainda está um pouco enrolado nessa formatação legal, se organize. Faça o seu planejamento de médio prazo, a longo prazo, trace metas que você consiga realmente bater essas metas, alcançar essas metas, veja quais são seus pontos fracos, quais são seus pontos positivos também, trabalhe os seus pontos fracos para você superar isso, ver onde é que está faltando, o que está faltando para você crescer, o que está faltando para você chegar onde você quer chegar, se organize de verdade. Porque pode ter certeza, independente do seu trabalho, independente daquilo que você faz, você consegue ter resultados excelentes se você aplicar as técnicas de verdade da forma que tem que ser. Ah, mas você tem uma técnica certa? Eu vou dizer para vocês que cada empresa tem a sua, cada pessoa tem a sua. Mas eu acredito seriamente que se você conseguir ajustar técnicas e colocar dentro do seu negócio, vai funcionar.
tudo aquilo que você aplica com amor, tudo aquilo que você aplica com vontade, vai funcionar. Nós, empresários, a gente precisa entender que nós somos um canal de bênção para a sociedade. Né? Todas as vezes que a gente emprega pessoas, todas as vezes que a gente contribui de alguma forma, a gente paga os nossos impostos em dia, a gente está contribuindo com a nossa sociedade. Então, você que está começando agora, não desanime, não faça de forma errada. Pense que você pode colaborar cada vez mais com a sociedade, cada vez mais com as pessoas que estão ao seu lado, cada vez mais com a sua família. Isso sim é o verdadeiro papel da empresa e do empresário. Certo, isso aí, Márcia. Certo. Desistir jamais. As dificuldades elas virão, mas aquilo que você falou, são fases. São etapas que não podem ser queimadas. Vai chegar no objetivo. Você precisa escolher um objetivo, um alvo e chegar lá. É aquilo que nós falamos na live passada. Todo dia na África, o leão acorda sabendo que ele tem que correr mais rápido que a gazela, senão ele morre de fome. E a gazela acorda sabendo que ela tem que correr mais rápido que o leão, senão ela morre. Amanhecer o dia, seja leão ou seja gazela, precisamos correr. Exatamente. Precisamos começar a correr. Nós não podemos ficar parados. Porque se nós ficarmos parados, nesse mundo louco, capitalista, que nos exige cada vez mais, é como se nós ficássemos parados na areia movediça. Nós vamos ser sufocados, as nossas forças vão ser suprimidas, e enquanto nós estamos aqui parados, tem pessoas voando, empresas voando por cima de nós. Então, independente de crise, independente do momento atual, nós precisamos ter o controle de tudo, nós precisamos ficar no controle, ser centrado e saber que tudo isso vai passar e que o momento oportuno pega todo esse limão, faz uma limonada, e isso é você no controle. Você vê a dificuldade, mas você não se abate. Eu estou continuando, eu estou lutando, eu estou vencendo, as pessoas estão sendo abençoadas. Imagina só, o teu colaborador ele sai da empresa lá da terra. Quando ele sai de casa, quando ele sai do trabalho, ele vai para casa. Se ele vai de carro, ele vai passar no posto, ele vai abastecer o carro dele, vai gerar lucro, vai gerar renda. Se ele vai de ônibus, ele vai pagar passagem de ônibus, alguém vai ser beneficiado por isso. Ele, antes de chegar em casa, ele vai passar no supermercado, ele vai comprar a janta. Se ele não quiser a janta comprar, ele vai fazer um pedido por um aplicativo de comida. Tudo isso, a nossa vida ela foi redefinida, a forma de pedir comida, a forma de andar de carro, tudo isso foi redefinido. Se ele não for de carro ou não for de transporte público, ele vai pedir um transporte por via aplicativo. Ou seja, exatamente. Aquilo que você está semeando, aquele sonho que você colheu, que você plantou e agora está colhendo, aquele sonho que você foi atrás, apesar de ter largado uma profissão que para muitos parecia promissora, mas você fazendo o que você gosta, o que você ama, é muito mais promissor para você interiormente, porque isso vai te satisfazer, isso vai te fazer bem. Então nada melhor do que você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama. O dinheiro é consequência do que você faz, o dinheiro é consequência do... O dinheiro é muito bom, mas faça primeiro o que você ama. O dinheiro é consequência daquilo que você faz, aquilo que você faz com amor, aquilo que você faz com afinco, sabe? Eu acordo todos os dias, em meio à quarentena, eu acordo todos os dias feliz por trabalhar em casa, eu gosto de trabalhar, o fórum está fechado, mas eu estou trabalhando, eu estou vendo os processos. Então, assim, você no controle também é isso. Parabéns mais uma vez pela sua iniciativa, que tem ajudado muita gente a superar tudo isso e ver que existe algo bom em tudo isso. Não desistir jamais. Não desistir jamais e acreditar realmente que existe algo bom em tudo isso. E com certeza, né? Eu tenho certeza que nós seremos muito melhores do que nós entramos nessa quarentena. Sim, sem dúvida. Se não sair melhor, nós não aprendemos nada com tudo isso. Não, a história fala isso. Depois da Revolução Industrial aconteceu, e depois da Revolução Francesa aconteceu algo bom. O mundo está cheio de momentos na história que aconteceram, que após isso o mundo mudou. As pessoas precisam mudar.
As pessoas precisam, eu até acho que o mundo precisava dar uma parada, o mundo precisava dar uma pausa. E tudo isso, Márcia, vai mudar, isso vai ser um efeito global. Até novembro, estava tudo tranquilo, mas no dia que a China parou, o mundo capitalista percebeu que se a China parar, o mundo capitalista quebra. E o que vai acontecer? Tudo, né? Mudou tudo. Se a China parar, o mundo para. E aí, você acha que o presidente da França, o presidente da Rússia, a maior potência da Europa, que é a Alemanha, os Estados Unidos, Canadá, o Japão, eles vão ficar parados, de braços cruzados, esperando acontecer de novo? Mas é claro que não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles vão se preparar, eles vão... o corona para eles agora, isso é irrelevante, é só procurar ajudar quem já está com quem está passando por esse momento difícil, mas o discurso até mesmo no Brasil é a questão da economia, porque precisa continuar, o mundo ele não vai acabar, isso não é um castigo de Deus para a humanidade, o mundo vai continuar, as pessoas vão continuar vivendo, e o mundo está procurando uma alternativa de como que vai acontecer tudo isso de novo. Exatamente, porque na realidade o que acontece? O coronavírus, ele é igual ao Covid, né? Ele é igual ao H1N1. Em 2008, quando chegou no Brasil, eu peguei o H1N1, quase morri na época, né? Então a gente vai ter que entender que o Covid é algo que já existe, vai continuar existindo todo mundo tem uma crise. Então o que a gente precisa é passar a ter mais higiene, se cuidar muito mais, cuidar das compras de supermercado, nos higienizar melhor, cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, imunidade e tudo mais, porque é algo que a gente vai ter que conviver com ele. Hoje ele já existe, ele é uma realidade, não vai ter como a gente mudar, ele não vai ser extinto. Não vai. De jeito nenhum. E a própria história da China fala isso, que na crise do SARS, a China era uma, hoje a China é outra totalmente diferente, mais higiênica. As pessoas têm uma higiene pessoal muito maior. E aconteceu isso, e isso veio para nós aprendermos, e vai ser sempre assim, enquanto nós estivermos aqui, vai ser assim. Vai vir uma situação, nós vamos precisar aprender com isso novamente. E vamos ter histórias para contar para os nossos netos. Vamos sim, você no controle. Você no controle. Neto, estamos com o nosso tempo terminando. Queria que você se despedisse aí, quero te agradecer muito, muito obrigada. Eu espero que a gente tenha mais momentos como esse. Você sempre soma muito, nosso bate-papo é sempre muito gostoso. Queria que você se despedisse aí do pessoal, porque a gente está com poucos segundos aí. Você no controle, parabéns, Márcia, pela iniciativa. Você tem sido um canal de ajuda essencial e fundamental em meio a tudo isso. Parabéns para você. Conte comigo. Estamos aqui. Não esqueça, você no controle. Quem está começando, quem está no meio do caminho, não desanime, não se entristeça, centralize, procure ajuda e permaneça no controle que você vai chegar no seu objetivo final. Exatamente. Escolha muito bem quem você vai colocar de carona no seu carro chamado empreendedorismo. Isso aí. Ônibus. Então escolha muito bem quem você vai levar contigo. Obrigada, Neto. Um abraço, Márcia. Sempre um prazer, viu? Igualmente. Até mais. Tchau.